E agora vamos à entrevista com Karina Miyake. Quem é a Karina? A Karina é a diretora comercial da SEMS, que tem a série de academias em Maringá, e ela está à frente agora da Assim Mulher. Vai assumir a gestão, assumiu a gestão 2023-2024. Quando a gente fala da Assim Mulher, tem um papel importante na representação, não só das empresárias de Maringá, mas em algumas ações que a gente tem que conhecer um pouco melhor, é por isso que eu estou conversando com a Karina. Karina, bom dia. Bom dia, Gilson, tudo bem? Tudo jóia. Karina, quando a gente fala de Assim Mulher, que é uma representação tradicional na cidade, qual é a função da Assim Mulher hoje? Qual o papel que ela exerce hoje dentro da Associação Comercial e Empresarial de Maringá? Olha, essa mulher ela tem o objetivo de representar as empresárias, as executivas, né, da nossa cidade. Ali a gente trabalha bastante, não só o desenvolvimento pessoal, profissional das suas empresas, né, e sempre voltado também com o caráter olhando para a comunidade. Então a gente recebe algumas demandas e, na medida do possível, nós vamos durante o ano atendendo essas solicitações. Agora vamos falar um pouco dessas demandas. São demandas sociais, ou seja, de ética e responsabilidade que as empresas, no caso das empresárias, têm? Sim. É assim, ó, como as conselheiras, nós somos em aproximadamente 50 conselheiras, então é uma quantidade significativa de mulheres que atuam na comunidade e têm representatividade em vários segmentos, desde da Câmara Municipal da Mulher, do Conseg. Então, essas demandas, elas vão acontecendo por a gente estar envolvido com várias entidades, né? Então, tem a Câmara hoje tem a Câmara ali dos deficientes, dos idosos. Então, essas demandas, né, vão vindo. Então, por exemplo, ano passado, né, o Provopar, ele solicitou vários cobertores, porque foi uma época que fez muito frio. Então, rapidamente, essas empresárias se organizam para ajudar nessas eventuais emergências, onde não só o poder público pode estar atuando, né? Agora eu vou puxar um pouco essa conversa nossa sobre o apoio que a Assim Mulher dá a uma série de entidades. A gente tem hoje se discutindo muito a responsabilidade ética e social das empresas. E as mulheres têm um papel no Brasil como empresárias significativo. Vamos pegar as micro e pequenas empresas, as MEIs, as mulheres estão à frente de boa parte dos empreendimentos, por mais que, proporcionalmente, a liderança da mulher em várias representações, como política, por exemplo, em grandes empresas, ainda não é grande. Né? Como é que é esse desafio de ter que ter uma ação de responsabilidade, que é um perfil da gestão feminina, numa sociedade, quer queira, quer não, a gente sabe que ainda é muito patriarcal, né, quando a gente fala de gestão. Olha, Gilson, quando você entra nesse âmbito mais profissional, de capacitação, principalmente na área mais executiva, você veja que as mulheres ela têm algumas habilidades que facilita ela transitar em vários setores. Então, eu não vejo como um dificultador ser mulher, apesar de a gente ainda ter uma participação muito inexpressiva, principalmente no cenário político, né? Questão de cultural, na verdade. Eu acredito que a gente tenha que desenvolver novas lideranças, e esse é um objetivo também para esse ano, Nasce Mulher, desenvolver novas lideranças para que tenha uma atuação mais efetiva, não só junto às suas empresas, mas também junto ao comércio, uma atuação mais política, porque a gente sabe que uma comunidade, ela vai bem, se desenvolve e é próspera quando, né, todos esses setores têm uma boa comunicação entre si. Então, é óbvio que é um desafio a gente linkar, né, tanto a parte social como empresarial, mas aos poucos eu acho que a mulher ela tem ganho cada vez mais espaço nesse cenário, não vou dizer patriarcalista, mas num cenário que sempre foi muito do homem, né? De tendência masculina, né? Ou seja, de você ter uma certa sociedade que quer, você tocou num ponto importante, a liderança política dos homens. A gente precisa aumentar a representatividade das mulheres. E quando você está à frente dessa mulher, você falou que tem vários segmentos representados lá. Né? Qual é o perfil hoje de uma mulher empresária numa cidade como Maringá? Porque tem as mulheres, claro, que estão à frente de empresas maiores. O seu caso, por exemplo, você tem 13 empresas, estava comentando agora há pouco, para administrar, mas tem pessoas, mulheres, que são praticamente quem lidera a empresa, gesta diretamente a empresa, lida com tudo dentro dela. Como é que é o perfil da mulher empresária, Karina?
Olha, Gilson, é uma boa pergunta essa, né? Sim, eu acredito que na verdade, conforme você vai se desenvolvendo profissionalmente, né, você vai vendo que quanto mais você se relacionar com outras pessoas de outros segmentos, você vai tendo mais visibilidade, vai ganhando mais know-how para o seu próprio negócio. Então, acredito que muito mais a pessoa estar aberta a se desenvolver, se relacionar com outras pessoas, para que ela possa contribuir com aquilo que ela faz de melhor, e na contrapartida ela recebe também essa contribuição. Então, uma empresária que tem uma mentalidade, né, mais voltada para dar do que receber, acredito que ela tem grande possibilidade de estar à frente no seu segmento ou no seu negócio. O desafio, Karina, para te perguntar, porque você, claro, é empresária, você vem de uma família, né, que tem já aquela atuação de ser empreendedora, a gente estava até comentando, né, sua mãe trabalhava com educação, era empreendedora Sim. também, e você tem mulheres que partem para o próprio negócio ela mesma, ela resolve montar o seu empreendimento, ela já não vem de uma educação para isso. O que falta hoje para a gente ter mais mulheres, quando a gente pensa na família, por exemplo? A gente tem que educar filhas e filhos para ser empreendedores num pé de igualdade, a gente precisa ter mais incentivo na família para a mulher empreender. Olha, Gilson, óbvio que sim, né? Quanto mais você for estimulado, instigado, é o que eu comentei ali, né? Você vai culturalmente mudando isso de que mulher tem que casar, ter filho, cuidar da casa, né? Assim, em especial aqui na nossa cidade, né? Aqui em Maringá, não sei se um pouco alavancada, eu não tenho dados concretos para falar isso com precisão, mas talvez alavancado por essa pandemia, né? Que foi meio afetou muitos lares, né? Então, as mulheres, você vê redes sociais, em grupos, na comunidade, elas se mobilizaram muito para poder, às vezes, né, aquele negócio que era a base ali da sua renda familiar e que teve um atingimento pela pandemia muito grande, elas rapidamente se realocaram para outros tipos de negócio, se juntaram. Então, você vê vários grupos de mulheres. Nunca acho que se teve tanto aqui na cidade, empreendendo, desbravando novos horizontes e principalmente se capacitando para o mercado de trabalho. Então, eu penso que Maringá é uma cidade muito arrojada nesse sentido, de ter muitas mulheres à frente dos seus negócios, né? Por isso, culturalmente, eu acredito que rapidamente a gente vai ter grandes destaques aí na nossa sociedade, no âmbito feminino. A gente tem o Copegem, por exemplo, eu estava esses dias numa reunião do Copegem, fui convidado para falar com eles, e você tem muitas mulheres jovens empresárias, muitas mulheres que estão tomando a frente de empreendimentos. Né? E isso é uma cultura que a gente tem que preservar. E como é que a gente preserva? Porque a gente sabe que em algumas empresas, principalmente familiares, quando você tem irmãos e irmãs, né, aquela questão de quem está mais capacitado para empreender. E uma vez eu estava lendo um artigo de que as mulheres, elas parecem que têm que provar o dobro que elas são eficientes para poder ser escolhida como uma gestora. Isso é uma realidade que a gente tem que incentivar as jovens empresárias a mostrar que ela tem eficiência, e isso não pode ser cobrado mais delas serem eficientes do que dos homens? Olha, Gilson, eu acredito que isso talvez seja algo um pouco mais do passado, né? Hoje as mulheres, elas não vejo que elas precisam ficar provando, né? É porque as mulheres têm habilidade, são fazedoras, então o seu próprio fazer, a sua gestão, ela já vai validando a eficiência da mulher no mercado de trabalho. Como você disse, o Copegem é um outro conselho, né, dentro da Associação Comercial aqui de Maringá. Para você ver, era um conselho que tinha muitos homens à frente, né, e como ele já está dominado também por mulheres, né, e os critérios são critérios de pessoas que empreendem, que participam de um processo seletivo ali no caso deles, né, então você veja que a mulher, ela começou a ter uma atuação realmente mais empresarial, e ela começa a aparecer em conselhos, em ações, em atuações políticas, né, dentro das empresas. Então, essa mescla entre empresas serem lideradas por mulheres, né, que trazem ali a sua sensibilidade, o seu toque feminino, né, o seu lado mais sensitivo, junto com os homens, todo mundo só tem a ganhar com isso, né?
com certeza serão empresas mais humanas, né, mais preocupadas ali com o bem-estar, né, do todo, para que essas corporações, essas empresas, né, tenham uma maior, não só durabilidade em relação ao tempo, mas em termos de qualidade, né, do ambiente de trabalho. Ô, Karina, eu vou te colocar numa saia justa. Ai, meu Deus. Um dia nós teremos uma assim presidida por uma mulher. Olha, nós tivemos recentemente uma associação comercial de grande porte aqui no nosso estado, presidida por uma mulher, que foi a ACIL, Associação de Londrina, Isso. né? Eu acredito que tanto que a gente fala, será que um dia nós vamos ter uma presidente mulher? Acho que é questão do engajamento, entendeu? Do engajamento dessas pessoas à frente. Quando as pessoas, né, selecionarem pelas competências, aí eu acredito sim que nós teremos mais mulheres à frente de associações e de cargos políticos também. Prioridades. A gente sabe que os empresários, assim, discutem muitos temas, que vão desde desenvolvimento econômico, tem o CODEM, muito ligado a assim também. Vocês têm uma série de políticas em relação à questão urbana, discussão de espaço urbano, áreas comerciais, segurança, que inclusive agora é uma discussão que a gente está tendo muito forte, né, sobre segurança. Qual é a grande prioridade na Assim Mulher que você considera que necessita ser discutido pela sociedade e é uma bandeira que tem que ser defendida urgentemente? Fora aquela que você colocou das mulheres com mais representatividade política. Olha, o Gilson, eu acredito que essa é a grande frente de trabalho nossa durante esse ano, aumentar a nossa representatividade nos segmentos. Então, a Assim Mulher ela é constituída por mulheres muito comprometidas, arrojadas e competentes. Acredito que a gente possa ter uma atuação mais significativa e mais impactante na nossa cidade. E segurança, que é um tema que a gente está conversando muito, eu queria aproveitar essa conversa com você hoje, porque a gente está debatendo isso na CBN. Né? Nós tivemos um caso no domingo, você deve ter acompanhado, né, do assassinato de um jovem por um roubo de um celular, e isso preocupa os comerciantes, que já é uma discussão que muita gente está fazendo em relação à segurança de Maringá. Qual é o posicionamento de vocês? Vocês têm debatido esse tema na Assim Mulher, Karina? Sim. Nós temos, dentro do nosso conselho, nós temos 3 conselheiras que participam do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que vem nos atualizando em relação a esses acontecimentos na cidade, né, Gilson? Eu acredito que o fato que aconteceu agora esse final de semana, ele já vinha sendo discutido há um tempo, né, não é uma situação muito nova, e acredito que, né, essa fatalidade, ela tenha colocado em evidência e trazido, né, um clamor maior para que tenha medidas mais rígidas e para que tenha uma atuação mais incisiva aí do poder público, já que é uma região muito, né, não só essa região, mas, né, um fato que pode acontecer, pode ser meus filhos transitam naquela área, né, os filhos, né, que circulam ali, ficou todas as mães muito preocupadas, né, é uma região de muito frequentada, né, então acredito que a gente vai ter que ter, né, na verdade, aí várias reuniões e conversas para que quais medidas imediatas possam minimizar até a gente ir acabando com esse tipo de violência. Acabando né, muito utópico, mas que a gente possa minimizar essas situações na nossa cidade, né, uma cidade maravilhosa, com muitas coisas positivas, né, e com certeza a segurança é um olhar muito cuidadoso, muito criterioso, para que a gente não deixe isso se expandir e se alastrar não só pelo centro da cidade, mas também nos bairros. Karina, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e sucesso na sua gestão. Obrigada, Gilson, pelo convite. Espero daqui a um tempo estar compartilhando novas ações com vocês à frente da Assim Mulher. Obrigada.